Digital. Oi, terceiro ano, voltei com mais uma aula. A próxima aula é a 23. A aula 23, ela vai falar da histologia vegetal. Ela vai falar sobre os tecidos que compõem a planta. Então vamos lá. O primeiro tecido é o tecido de formação, que vem a ser o meristema. A gente tem meristema primário e secundário. O meristema primário é de crescimento e o secundário é de espessura. Já vou explicar isso para vocês. Depois temos o tecido adulto, que é sustentação, vascular e revestimento, que eu também já vou explicar cada um deles para vocês. Primeiro, meristema primário, como eu falei para vocês, é o crescimento longitudinal. É o crescimento do caule e da raiz. O caule para cima, raiz para baixo. E o próximo é o crescimento de espessura, que é o meristema secundário, que a gente chama de células secundárias, porque são células adultas já, né? As primárias são células jovens ainda, que faz todo esse crescimento, e depois que elas crescem, elas começam a fazer o quê? A espessura. Então elas começam a crescer raiz, né, para os lados, a crescer o caule para os lados, a formação de todo o resto da planta para os lados, para que ela consiga se sustentar melhor. É o meristema secundário. Na parte vascular, a gente tem xilema e floema, que é o nome dos tecidos vasculares. Xilema, ele vai levar a seiva bruta. O que é a seiva bruta? É tudo antes da fotossíntese. A água, o gás carbônico. Então, ele vai sair lá da raiz e vai até as folhas. Floema. Floema é quando ocorre a seiva elaborada. Quer dizer o quê? É tudo aquilo que ocorre depois da fotossíntese. É tudo aquilo que vai passar para a planta depois da fotossíntese, que é a alimentação dela. Então, ela é seiva elaborada, ela vai sair das folhas e vai descer até a raiz, dando toda a alimentação para a planta. Revestimento. De revestimento, nós temos o quê? A epiderme, que é como se fosse a pele da planta. Ela é formada pelos pelos, acúleos e estômatos. Já vou mostrar para vocês cada um deles e explicar. E é formado pelo suber, que são células mortas, tá? Além disso, vou pegar aqui a apostila de vocês, ela tem um chamado sistema fundamental, que como não deu aqui para colocar tudo, eu vou ler e vou explicar. No sistema fundamental, a gente tem aqueles que fazem a sustentação da planta e o preenchimento da planta. De sustentação, a gente tem dois tipos de tecido, o colênquima e o esclerênquima. O colênquima é um tecido de células vivas, é um tecido vivo. Ela tem acúmulos de celulose. Por que falei tanto de tecidos vivos? Porque os suber é formado por células mortas. Então, a gente tem na planta a parte formada por células vivas e células mortas. Esclerênquima, tecido morto com deposição de lignina nas paredes secundárias, que faz junto com o suber, né? Eu já vou mostrar também uma foto para vocês poderem entender o que é um tecido vivo e um tecido morto, tá? E o preenchimento são os parênquimas. Também podem desempenhar função fotossintetizante, de reserva de armazenamento de alimento, naquelas plantas que eu tenho os tubérculos, por exemplo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, como eu havia combinado, as fotos e vou explicar. Ó, vou até levantar para que vocês possam ver melhor. Aqui é o abacate. Então, o abacate, vocês podem ver que eu tenho três tipos aqui. Então, eu tenho o epicarpo, que vem a ser a casca, o mesocarpo, que é onde a gente come, e o epicarpo, que vem a ser não a semente, mas é uma casquinha em torno da semente, tá? Deixa eu mudar aqui pra vocês, só um minutinho. Depois, eu tenho a flor. A flor, nós vamos falar mais um pouco dela mais pra frente. A flor, eu tenho aqui toda a parte da flor, tá? Então, eu tenho... Eu tenho a parte do estilete, filete, estigma, antera, pétala, sépala, ovários, receptáculos e o pendúnculo. O que vocês podem ver, essa aqui, gente, é uma flor feminina. Por quê? Porque ela tem aqui embaixo o ovário, e isso aqui é como se fosse o tubo polínico, onde
o grão de pólen entra aqui, desce para formar o fruto aqui, tá? E essa aqui é a masculina, aonde a gente tem toda a formação do grão de pólen, ok? Depois, eu tenho aqui para mostrar para vocês. Isso daqui é um acúmio, né? Acúleos, desculpa. Os acúleos é diferente aqui dos espinhos. Então, eu vou explicar primeiro isso, depois eu mostro o resto. Os acúleos, eles são falsos espinhos, né? Esses falsos espinhos a gente tem na roseira, por exemplo, aquelas rosas, né? O pessoal compra rosa e aí tem os espinhos do lado. Esse espinho, se vocês tentarem quebrar, ele vai quebrar muito facilmente, porque ele é um espinho falso. Ele está lá para proteger somente temporariamente o caule da planta. Então, se eu tentar quebrar, eu quebro com muita facilidade, porque ele é um acúleo, ele é um espinho falso. Agora, o espinho verdadeiro, olha da onde ele nasce, de dentro do caule, tá vendo? Ele sai de dentro do caule e é muito difícil da gente conseguir quebrar esse espinho. Então, nós temos esse espinho, por exemplo, nas plantas, né? Nos limoeiros, nas laranjeiras, eles são desta forma aqui, é muito difícil de quebrar, tá? Agora, vou mostrar pra vocês aqui. Os pelos. Os pelos, eles ficam nas raízes. Os pelos são importantes porque eles vão dar uma melhor absorção da água e sais minerais, né, do solo. E também proteção contra micro-organismos que venham querer comer essa parte de cima da raiz, né? Então, eles protegem mais a parte de baixo. Aqui são os estômatos. Estômatos, aqui, o estômato aberto, estômato fechado. Os estômatos, eles ficam na parte de trás da folha. São muitos estômatos que tem em cada folha, só que eles são microscópicos, a gente não consegue ver. E eles são importantes porque toda vez que eles abrem, eles têm que abrir para poder capturar o gás carbônico para fazer a fotossíntese. E toda vez que eles abrem, eles perdem água. Então, eles têm um dilema. Ou abre para poder pegar o CO2 para fazer fotossíntese e perde água, ou não abre e não faz fotossíntese. Então, eles tendem a abrir quando tá uma menor luminosidade para perder menos água possível. E depois eu tenho aqui embaixo, peraí. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte desse tronco mais dura, né, mais cascuda, é a formação do suber, que é uma proteção para a planta desta parte aqui, que são as células vivas. Essa aqui é o suber, que faz parte das células mortas, certo? Então, foi as 3 aulas que eu queria passar para vocês. Eu sei que eu pedi para que vocês fizessem os exercícios dessas 3 aulas. Espero que tenham feito, tenham conseguido fazer. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouco melhor para vocês poderem entender melhor essa matéria. E assim, eu pus lá no Etapa Fácil exercícios para que vocês façam. Tudo vai valer nota, tá, gente? Vai abrir no dia 30, às 8 horas, e vai fechar na sexta-feira do dia 30, que eu não me lembro agora qual dia é, acho que 4, às 10 horas da manhã. Então, abre na segunda, fecha na sexta. Abre de manhã na segunda, fecha de manhã na sexta, certo? Então, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios e façam uma etapa fácil que eu deixei lá aberto para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção, até a próxima.